Eu hoje queria falar-vos de um tema importante, mas queria dar-lhe um título, que é despertar. E despertar para quê? Talvez tenha passado despercebido, saiu obviamente em todos os telejornais, foi falado durante uns dias, que foi a boa decisão, uma decisão importante do Governo, de finalmente tomar uma decisão sobre o novo aeroporto, ou seja, a localização do novo aeroporto, porque a necessidade do novo aeroporto andamos a discutir há 50 anos. Será em Alcochete. E, juntamente com essa decisão, o Governo acrescentou uma nova terceira travessia sobre o Tejo e a nova ligação ao TGV. Portanto, são investimentos de grande dimensão, vão ter um impacto muito positivo na economia portuguesa e até na competitividade, obviamente, do país. Mas estes investimentos, que só pecam por tardios, e para perceberem bem, por isso eu queria chamar a atenção, vou dar o exemplo do TGV. Nós já deveríamos ter o TGV. Desde o engenheiro Sócrates, que andamos a discutir a necessidade de ter um TGV, temos um acordo com a União Europeia para as redes transeuropeias de transportes ferroviários, porque a pegada ecológica do caminho de ferro é muito mais baixa que a dos aviões, ou qualquer outro meio de transporte, e portanto nós estamos muito atrasados, estamos 30 anos atrasados em relação ao nosso parceiro comercial mais importante, quer importações e exportações, a Espanha. Alguns exemplos claros para perceberem o que eu estou a dizer. Um cidadão espanhol, um empresário, um estudante, um turista que queira fazer Madrid-Barcelona, são 625 km, consegue fazer neste momento em 2 horas e 30. Um empresário, um estudante, um turista, um cidadão português que queira fazer Lisboa-Porto, demora 3 horas e são só 330 km, metade. Ou seja, comparativamente aos nossos vizinhos espanhóis, nós temos 5 vezes mais caros os transportes e 3 vezes mais lentos os transportes. Não podemos ser competitivos dessa maneira. E, portanto, esta decisão do Governo é, de facto, muito importante, desde que seja concretizada, como é evidente, e desde que o país tenha capacidade financeira e capacidade de decisão para que o possa fazer o mais rápido possível. Mas tem também um impacto na nossa região, e esse é o segundo despertar, o despertar da nossa região. Nós temos que despertar. O distrito de Viseu é um distrito importantíssimo, precisa despertar a sua capacidade histórica, a sua capacidade patrimonial, a sua capacidade industrial, essencialmente a sua capacidade agroindustrial. Nós tivemos em algum tempo, julgo que na campanha, manifestações dos nossos agricultores, com toda a razão, é preciso olhar para a atenção para este setor. Temos o vinho, o Dão e o Douro, que são um dos melhores vinhos do mundo. Temos o Douro Património Mundial da Humanidade, em termos de paisagísticos. Temos um património cultural, temos património histórico. Mas é também preciso despertar a capital, ou seja, também é preciso despertar Viseu, aquela cidade que nós dizemos com orgulho que é a melhor cidade para morar, mas que está frouxa, está amorfa, está a perder capacidade, lá está a perder, é preciso despertar a sua dimensão cultural, despertar a sua dimensão económica, despertar a sua dimensão de polo agregador desta região. Não é coisa pouca, Viseu fez 900 anos, é mais antigo que o país, mas quase ninguém deu conta e, portanto, nem todas 900 anos não se faz, há muito pouca gente, muito poucas instituições, gente não há nenhuma, mas instituições que possam dizer que tenham feito, ou países, nações que tenham feito esta idade. E, portanto, Viseu precisa de facto despertar, precisa voltar a ganhar ambição, voltar a ganhar dinâmica, ganhar massa crítica, voltar a ser esta locomotiva da região. E porquê é que eu digo que a decisão do Governo desperta o país e nós precisamos despertar como região? É que há um segundo aspecto, não tão positivo. Se olharmos com atenção para o investimento que foi feito, ou que foi anunciado, quer na TTT, na terceira travessia do Tejo, quer no TGV, quer no novo aeroporto, ou até em algo já feito há mais tempo, que é uma nova ponte sobre o Rio Douro, nós estamos a falar em investimentos avultadíssimos, feitos aonde? Na mesma faixa litoral do país, ou seja, no mesmo sítio, nas duas grandes cidades, Porto e Lisboa, e na faixa litoral. E o resto do país fica como? Como é que nós ficamos? Como é que a região do interior fica? Estamos a falar apenas e só de 26 concelhos, que são praticamente 6% do território nacional. Portanto, coisa muito pequena para tanto pouco investimento. Estamos a falar de 48% da população. Todos nós sabemos, basta olhar para o número de deputados eleitos para percebermos como é que nessa faixa do litoral mora praticamente metade do país. Estamos a falar de 42% das dependências bancárias. E se olharmos para os movimentos bancários não vamos chegar à conclusão diferente. Estamos a falar onde está situado nessa mesma faixa 44% do consumo de energia. São 46% dos estabelecimentos comerciais que também estão nessa faixa. 69% dos médicos inscritos na ordem também estão nessa faixa. 50% do poder de compra está entre Braga e Setúbal. 51% das estão exatamente nessa faixa. 30% do parque hoteleiro, da capacidade hoteleira, também está nessa faixa.
E, portanto, a pergunta que se impõe, ou queremos despertar ou queremos adormecer e morrer. Porque se não fizermos a nossa parte, e não é a primeira vez que eu os convoco para este desafio, para a massa crítica, para a sociedade cívica, para os empresários, para os políticos, sem estar contra as decisões do governo, mas se nós não fizermos a nossa parte, o nosso interior vai ficar vazio, sem gente. E voltamos a contribuir, já não por culpa dos outros, mas por culpa própria, para que o país seja ainda mais eleitoralizado. Estes dados que vos dei são da Marktest, não sei se são todos verdadeiros, mas estão na Marktest, mas pela nossa percepção, pelo menos não estão muito longe da realidade. E esse era o alerta. Despertem, mãos à obra, para que de facto o interior não seja mais uma vez esquecido e fora dos grandes investimentos. Podia dar exemplos do IP3, podia dar exemplos na área da saúde, podia dar o exemplo da necessidade de Viseu voltar a ter caminho de ferro, mas todos estes vocês já conhecem.